Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, sob os auspícios dos simpatizantes e associados da loja esotérica virtual, a Levir, o portal da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, que vocês acessam em www.levir.com.br. Se você ainda não conhece, venha conhecer, ouvintes, esse portal que está há 15 anos no ar, levando para vocês muitos temas interessantes por meio de centenas de textos e dezenas de palestras, programas, vídeos para vocês assistirem. Tudo sempre acessível, de graça. Só aqueles que realmente se comprometem a nos ajudar para manter esse trabalho no ar é que se tornam aqui associados da Levir. E nessa nossa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos levando para vocês temas que estão dentro dessa tônica. Ciências e tradições ocultas é a temática que nós estamos levando para vocês, utilizando como base o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, a sabedoria secreta, os ensinamentos secretos das idades. Este maravilhoso livro que nós temos aqui a oportunidade de ter uma cópia. Ainda não está em português esse livro, nós estamos lendo para vocês e comentando diretamente do inglês. E nós estamos chegando no dia de hoje a porção do livro do Manly Hall, denominada O Sol, uma Deidade Universal. Para mim, pelo menos, que sou um heliólatra declarado, é realmente uma satisfação chegar a um capítulo que vai tratar aqui sobre os mistérios do Sol, o seu simbolismo, o seu significado oculto, que é realmente um dos temas mais recorrentes do esoterismo, do ocultismo. Então, nós sabemos que todos aqueles que têm estudado esses temas sabem que o Sol é realmente a fonte de inspiração para grande parte dos ocultistas. Então, ouvintes, vamos ler aqui um pouquinho do que nos diz o Manly Hall e vamos comentar também a respeito disso. Segundo Manly Hall, a adoração do Sol foi uma das formas mais antigas e mais naturais da expressão religiosa. As modernas e complexas teologias são apenas expressões modernas e amplificações dessas crenças antigas que aparentemente parecem ser muito simples. A mente dos povos antigos, reconhecendo o poder beneficente da orbe solar, o adorava como o representante da divindade suprema. No que se refere à origem da adoração do Sol, Albert Pike, esse grande maçom, no seu livro Moral e Dogma, nos diz o seguinte, abrindo aspas: para eles, os povos antigos, ele, o Sol, era o fogo inato dos corpos, o fogo da natureza, o verdadeiro artífice da vida, do calor e da ignição. E para eles, o Sol era a causa eficiente da geração de tudo, pois sem ele não havia nenhum movimento, nenhuma existência, nenhuma forma. Para eles, ele era imenso, indivisível, imperecível, e em toda parte ele estava presente.
a sua necessidade, a luz que ele fornecia era a mesma da energia criativa, que foi sentida por todos os homens. Nada além dele era mais temível do que a sua ausência. Suas influências beneficentes causaram a sua identificação do Sol com o princípio do bem. Portanto, entre os hindus, o Sol foi identificado com Brahma. Com os persas era Mitra, e para os egípcios era Atom, Amon, Ptah e Osíris. Entre os caldeus era Bel ou Baal, e para os fenícios era Adonai. O Adonis e também o Apolo dos gregos. Tornou-se as mais diversas personificações, esse que é o astro-rei do nosso planeta, o princípio da regeneração, imagem dessa fecundidade que perpetua e rejuvenesce a existência do mundo. É realmente transcendental o simbolismo que o Sol adquire, e nós temos sempre falado disso com vocês aqui no nosso programa, ouvintes, como o mito solar ele é de suma importância para a compreensão da espiritualidade. Por isso que eu estou aqui com a passagem do glossário teosófico de Helena Blavatsky, onde ela fala exatamente sobre o Sol. Blavatsky nos diz: o Sol é o astro que é, ao mesmo tempo, de uma só vez, espírito e matéria, como ela disse na doutrina secreta, e é um manancial perene de vida que, como luz, dele emana sem cessar. Como doador de vida que é, conserva e sustenta todas as criaturas, e é o coração de todo o sistema solar. Sempre é bom lembrar, 99% da matéria do nosso sistema solar é o Sol. É também fonte de calor e eletricidade. Porém, o Sol que vemos, a estrela central de nosso sistema, é apenas um reflexo, a sombra ou casca do verdadeiro Sol central espiritual. Esse reflexo, como coisa concreta exterior, é o seu corpo câmico, ou seja, o Kama-rupa, pois todos os sóis formam o Kama-rupa, ou o astral do cosmos. Para seu próprio sistema, o Sol é Budi, ou seja, a vida, a consciência, por ser o reflexo e o veículo do verdadeiro Sol, que é Atma, invisível neste plano. Nesse reflexo que nós vemos estão todas as forças cósmicas, chamadas forráticas. Em todas as religiões populares exotéricas, ou seja, públicas, o Sol tem um aspecto dual, que foi antropomorfizado pelos profanos. Assim, o Sol era Osíris Tifon, que hoje está sendo comemorado pelos nossos amigos brasileiros que moram na cidade do Rio de Janeiro, pois lá é feriado municipal a figura de São Jorge, e esta figura de Osíris Tifon é exatamente o protótipo daquela imagem de São Jorge da Capadócia, montado ao cavalo e matando o dragão, pois essa figura existia séculos e séculos atrás na figura de Osíris Tifon. Mas é do Sol que nós estamos falando. Ele é
Hormuz e Arimã, Baal, Júpiter, e o luminoso doador de vida e da morte. E assim, no mesmo pilar, monolito, pirâmide, torre ou templo, originalmente erigidos para glorificar o primeiro aspecto, o princípio, com o passar do tempo transforma-se em um templo de um ídolo, ou, o que é pior, em emblema fálico, em sua forma mais grosseira e brutal. Infelizmente, o homem estraga muitas vezes com o seu simbolismo aquilo que é algo abstrato, pois, como disse Blavatsky, por trás do sol existe o sol, por trás do sol físico existe o sol espiritual, o sol central. Então ele é o emblema da divindade benfeitora, já que dá a vida. É a manifestação exterior do sétimo princípio do nosso sistema planetário. Jeová é o Sol e, portanto, é também o Cristo da Igreja Romana. Por mais que os cristãos qualifiquem a idolatria e o culto ao Sol, sua religião encontra-se inteiramente baseada no culto solar e lunar. E Blavatsky dá explicações a respeito disso. E finaliza aqui essa passagem do glossário teosófico. O Sol era personificado de maneira geral no Egito pelo deus Ra, o Sol nascente por Horus, o Sol poente por Tum. Algumas divindades secundárias simbolizavam outros aspectos do astro, e nós encontramos esse mesmo simbolismo em Súria, na Índia, e todo esse simbolismo. Então, daí, ouvintes, que nós depreendemos aquilo que os ocultistas têm sempre nos dito, que em todas as nações da antiguidade, altares, montes e templos foram dedicados ao culto à orbe do dia, ao sol. As ruínas desses solos sagrados, ainda muitos deles permanecem, como as pirâmides do Yucatán, aqui nas Américas, ou as grandiosas pirâmides do Egito, os montículos e zigurates da Babilônia e da Caldeia, as torres redondas da Irlanda e os anéis maciços de pedra sem cortes na Grã-Bretanha e na Normandia. Até a própria torre mitológica de Babel, de acordo com as escrituras cristãs, foi construída justamente para chegar-se até Deus, ou seja, ser uma escada até o Sol. E o nosso Sol, dentro do cosmos, não tem nada de especial, ouvintes, pois é apenas uma estrela entre cerca de 200 bilhões de estrelas que existem no nosso sistema, na nossa galáxia. E existem bilhões e bilhões de galáxias, ou seja, o número de estrelas que existe nesse nosso universo é muito superior aos grãos de areia que existem nas praias e por todo esse nosso planeta Terra. É um número infinito, mas para nós a importância do Sol é completa, é absoluta, porque foi ele a primeira consciência desse nosso sistema, e justamente as instâncias de Dizian, o livro sagrado de Kyuté, guardado a 7 chaves e até hoje ainda não veio a público,
a cópia desse livro que Blavatsky teve acesso, lá está registrado exatamente o desenvolvimento de toda a vida, da matéria e da vida no nosso sistema solar, a partir desta grande consciência que está por detrás do Sol físico, que, obviamente, e isso é outra coisa que é recorrente nas religiões do passado, os seus aspectos são sempre representados de uma maneira trina. E isso não é privilégio da teologia cristã ou mosaica, né? Tanto persas, hindus, babilônios e egípcios tinham suas trindades. Então, eles representavam a consciência una da divindade solar de uma maneira dividida em 3 aspectos. E mesmo nas atuais manifestações desse conhecimento, como na maçonaria, a divindade é representada sempre por um triângulo equilátero, né? O delta luminoso, e no qual se escreve, né, a chamada letra hebraica, que mais parece uma pequena chama, o Yod. Então, muitos místicos escreveram a esse respeito, como Jacob Boehme, que chamava a trindade dentro do coração de Deus de as 3 testemunhas, por meio do qual o invisível é dado a conhecer ao universo visível e tangível. E mesmo aqui embaixo, né, na nossa pequena orbe microcósmica, que é o ser humano, nós também somos trinos, pois nós somos constituídos no nosso corpo físico de cabeça, de tronco e de membros. Exatamente a mesma divisão trina que existe lá no universo, existe também dentro do ser humano. Então, é muito importante nós avançarmos no simbolismo e percebermos que realmente os antigos viam no Sol exatamente a força de Deus, que é obviamente muito mais transcendente do que qualquer coisa física. E como bem disse aqui Blavatsky, o Sol que nós vemos é apenas a casca material, pois a consciência divina no nosso sistema solar, o verbo ou o logos, como diziam os gregos e como atualmente os teosofistas chamam a divindade, ele obviamente está muito além desse corpo físico que é o Sol, pois a consciência do Logos solar, aquele que foi descrito pelo apóstolo João no seu Evangelho, quando ele disse que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando ele dizia verbo, em grego o verbo é logos, é a capacidade vibratória, e foi por meio desta capacidade vibratória que a matéria inerte do espaço foi colocada em movimento através dos processos gravitacionais e através de um grande disco de acreação, aquela matéria inerte primordial foi juntada e finalmente incandesceu, se transformando no Sol. Os planetas e outros corpos, que são apenas 1% que sobra da matéria do sistema solar,
Há planetas que são rochosos e há outros que são mais gasosos, mas eles são ínfimos comparado com a grande quantidade de matéria que está lá ardendo, está em atividade atômica intensa no Sol. No Sol físico, pois o Sol espiritual vai muito além da última partícula de matéria no estertor do sistema solar, aquela dimensão que é chamado o anel não passarás, ou também chamado o cinto dos anjos. além dessa pausa, né, da heliopausa, onde termina realmente o sistema solar, a consciência do nosso Logos se estende e cada uma das estrelas que nós vemos no céu, que são hoje contadas aos bilhões, na verdade é o foco de uma grande consciência. Quando nós olhamos para o céu e vemos esse escrínio, essa multidão incontável de estrelas, cada uma delas, queridos ouvintes, são a manifestação de uma consciência vitoriosa, de uma consciência que se expandiu a partir do nível que nós estamos aqui hoje, pois o nível humano, o nível de individualização corporal que nós vivemos é um processo que todos os seres do universo precisam passar. E a partir daquele momento que nós reconhecemos a divindade dentro de cada um de nós, a capacidade que cada ser, que cada chispa divina possui, vai cada vez mais se ampliando, mais matéria pode ser juntada, principalmente nos planos invisíveis, e rompe-se então finalmente aquele ovo áurico que nós acalentamos durante tantas e tantas encarnações humanas, e também formado a duras penas por milhares e milhares de encarnações no reino animal e milhões de anos da nossa passagem como alma grupal, tanto no reino animal quanto no vegetal, no mineral e, antes disso tudo, o reino dos elementais. Então, ouvintes, nós estamos numa fase muito importante da nossa existência. Ser humano é um grande privilégio, pois nós somos seres cósmicos muito poderosos. Os 5 sentidos que nós temos, aliado aos sentidos espirituais internos que nós possuímos, que apesar de ainda estarem latentes, já estão impressos dentro de nós, nos transforma realmente em grandes construtores do universo. O universo só está aguardando que cada um de nós se lembre do nosso verdadeiro Dharma e que nós possamos voltar conscientemente para o seio do Pai, pois a história do filho pródigo que nós lemos na Bíblia é a nossa história. Cada uma das nossas chispas divinas que estão aqui na Terra, enclausuradas pelo nosso corpo físico, na verdade, elas são pequenos sóis, estão destinadas um dia a brilhar no firmamento, a brilhar na galáxia, assim como essas 200 bilhões de estrelas que estão à nossa volta. Cada uma delas é uma chispa divina que se expandiu em matéria, em conhecimento, em sabedoria e principalmente em amor, transformando aquela
lei universal do crescei e multiplicai-vos numa coisa prática, fazendo com que a grande lei cósmica, pois o nosso Sol é apenas um pequeno cisco de poeira nos olhos da divindade da nossa galáxia, e perante a grandiosidade do universo que dia a dia a astronomia vai revelando, nós vamos ficando cada vez mais pequeno. Mas o nosso Logos, aquele que rege a vida no nosso sistema solar, que é o verdadeiro Deus a qual todos os religiosos, na verdade, endereçam as suas preces, porque obviamente que nós não podemos rezar para a consciência absoluta do universo, mas quando nós clamamos pelo nosso Criador, ou melhor, pelo nosso Emanador, pois Ele não nos criou, Ele simplesmente dividiu o seu coração de energia, partilhou com o universo, e de si mesmo nasceram as bilhões e bilhões de chispas, e nós somos as chispas divinas que estamos aqui nesse nível humano. E precisamos fazer valer isso, ouvintes, pois a nossa tarefa é muito grande, uma tarefa que nós não temos nem noção de onde começa nem onde termina, pois é uma tarefa cósmica, uma tarefa para nós que temos corpos físicos, é uma tarefa diferente dos outros seres do universo, pois o ser humano ele é um primo próximo dos anjos. Dentro de nós mesmos, as nossas almas, nossos espíritos têm uma característica angélica, mas o fato de nós chegarmos aqui no plano físico nos mostra que nós somos seres destinados a contribuir aqui na matéria para gerar coisas divinas aqui no plano físico. É este o verdadeiro Dharma, o verdadeiro dever da humanidade que nós um dia haveremos de reconhecer, não só individualmente, mas principalmente de forma coletiva. Mas nós vamos continuar no nosso segundo bloco falando desse maravilhoso assunto, ouvintes, sobre a divindade universal que é o Sol, e vou convidá-los agora para o nosso intervalinho. Vai ficar aí o convite da Levir. Venham se associar, ouvintes, na Levir e criar condições para que esta iniciativa desse programa e todas as nossas iniciativas na internet tenham condições de permanecer no ar. Vamos ao intervalo e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação.
nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. O universo conspirando a seu favor. Sim, amigos ouvintes, vamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo sempre a audiência de você que está nos acompanhando ao vivo e também aqueles que nos acompanham nas gravações no site da Levir, aí na área de conferências. Muito obrigado você que está nos assistindo ou que está nos ouvindo aí a qualquer hora do dia, da tarde, da noite, da madrugada, sempre prestigiando o nosso trabalho. E uma vez mais temos que agradecer aos nossos associados que têm criado há 15 anos as condições com o seu patrocínio para que o nosso trabalho tenha condições de estar no ar, aí beneficiando a todos aqueles que procuram realmente alguma coisa de qualidade na internet, com informações e com indicações principalmente para que cada um possa fazer a sua colcha de retalhos de conhecimento e vivenciar a espiritualidade nesta era de Aquário, que vai ter realmente uma movimentação muito diferente do que aconteceu na era de Peixes, que vai findando gradativamente, enquanto Aquário vai entrando, Peixes vai diminuindo. Mas voltando aqui ao nosso tema aqui de estudo dessa noite, o simbolismo da divindade solar, nós não podemos realmente nos furtar de falar um pouco de um povo que cultuou o sol de uma maneira tão consciente, que foi realmente o povo egípcio. E a tradição egípcia do ocultismo ainda está ativa no mundo. E para os egípcios, né, o sol era com certeza o símbolo da imortalidade, pois enquanto ele morria a cada noite, ele se erguia novamente a cada madrugada e ressurgia na manhã seguinte. Então, a atividade solar não era apenas diurna, mas também a sua peregrinação noturna, e também durante o tempo anual, né, o período do qual passava pelas 12 casas celestiais, os famosos signos do zodíaco, que no Egito eram 13, não eram 12, mas simbolicamente permanecendo neles uma certa quantidade
de dias. E aí surge exatamente a noção de que o Sol ele era o causador de todo o processo da vida nesse planeta, regendo com o tempo do giro do planeta ao redor do Sol, porque os egípcios e os povos antigos sabiam muito bem que era a Terra que girava ao redor do Sol e não o contrário. Então, eles faziam esse culto e conforme, e aí aqueles que estão aqui vendo as nossas imagens, vendo os mais belos adornos egípcios que representavam o Sol. E esse trânsito do Sol, fazendo com que ele passasse pelas casas do zodíaco, também marcavam as grandes eras astrológicas que eram comemorados pelos animais sagrados, como o boi ápis, né? Ou o leão, né? Que foi simbolizado na grande esfinge, né? E depois outras mitologias como o arqueiro meio homem, meio cavalo, de Hércules, né? Em Sagitário. E na era de peixes também o Sol foi cultuado como o peixe, ou então como o cordeiro divino. E isso também nós encontramos na Índia das mais diversas formas, né? E o simbolismo egípcio com relação a esse culto era realmente muito poderoso e culminou, né? Muitos de vocês já devem ter estudado a esse respeito com a manifestação de um faraó que fez do culto ao Sol realmente o ápice, né, da religião egípcia, e por isso mesmo ele foi perseguido intensamente, que foi o faraó Akenaton, né, que reinou apenas por 17 anos, mas deixou impressa a sua marca dentro das dinastias dos faraós. Pois Akenaton, enquanto ele pôde, enquanto ele teve forças, ele cultuou o Deus único na figura do Sol, e o Sol espiritual que está por trás do Sol físico, que ele chamava de Atom. Por isso o seu nome Akenaton, aquele que adora, aquele que recebe as efusões de Atom, ou do Sol espiritual. Mas, infelizmente, esse culto que foi instituído por Akenaton, que era um grande iniciado da loja dos mestres na fraternidade egípcia, que faz parte da fraternidade branca, mas só que no seu braço egípcio, ele realmente instituiu esta ideia que predomina até os dias de hoje, mas que era uma ideia cultuada apenas entre os iniciados. O conhecimento de que tudo provém do Sol espiritual, que ele chamava de Atom. Então, a multiplicidade dos deuses que existe, por exemplo, no Egito, o panteão egípcio é de cerca de 500 deuses, mais de 500 deuses. E as pessoas se perguntam, né, o que os egípcios cultuavam com tantas divindades assim? Na verdade, o simbolismo do panteão egípcio tem relação com os planos da natureza, os fenômenos
energéticos. Então, para cada processo, eles tinham uma divindade, e usando sempre, quase sempre, o simbolismo teriomórfico, ou seja, o simbolismo dos animais, e que se extrapolava chegando até os insetos, como por exemplo o escaravelho divino, que era muito comemorado dentro do simbolismo dos egípcios. Ele representa, isso foi explicado por um dos mestres da fraternidade egípcia, que se comunicou e era mestre de Geoffrey Hodgson, o grande escaravelho, que tinha um simbolismo muito direto, né, para os egípcios, simbolizava a energia forrática que vem do sol, pois o escaravelho, ele às vezes, quando ele está acuado, ele se fecha em si mesmo e vira como um círculo. E muitas vezes o escaravelho rola pelo chão um bolo, né, de lama, ou um bolo de qualquer substância que ele encontra, fazendo com que circular, né, as energias e gerando também uma outra esfera. E é exatamente isso que acontece, ou seja, do sol físico desce uma energia que aquece e que faz movimentar tudo que existe. Pois se nós estamos vivos e nos movimentando hoje, é porque nós ingerimos a energia solar pelo milagre que as plantas fazem de enfeixar, de enfiar a energia do sol numa molécula através, né, do seu processo natural de fotossíntese. É realmente o grande milagre de tudo que é verde, de toda a planta, de transformar os fótons que vêm do sol numa energia que nós podemos consumir. E depois nós geramos dentro do nosso corpo calor, geramos movimento, e por assim vai. E o escaravelho tinha esse simbolismo da energia solar. Então eles tinham joias com a figura do escaravelho. Então, para aquele que não era iniciado, parecia uma coisa absurda esse culto desse inseto, desse pequeno ser que é um escaravelho, gerando até repulsa em muitas pessoas. Mas a ideia que está por trás é sempre uma ideia muito profunda. Assim também como essa imagem, a das colunas que sempre enfeitam os templos egípcios, que tem um duplo significado. O significado da própria energia humana, que é como uma coluna de luz, mas quando há a duplicidade das colunas, como até hoje na maçonaria há as duas colunas que não podem faltar num templo maçônico, que representam as duas posições limites que o Sol assume no horizonte, que é a posição norte e a posição sul, que acontecem através do ano, nos dois grandes solstícios. Em dezembro o Sol está mais ao sul e em julho o Sol está mais ao norte. Então, e o Sol diariamente traça um arco no céu e nasce e morre um pouco mais ao sul ou um pouco mais ao norte, e nos equinócios ele está exatamente centralizado na região do Equador. E isso era simbolizado pelas duas colunas que estão presentes até hoje. Aí, até no site da Levir nós temos lá as duas colunas suportando ali
o frontão triangular, né? Ou seja, é uma fachada, né? Vamos até colocar aí o símbolo da Levir, que fica fácil vocês entenderem o que eu estou falando, né? É um símbolo clássico dentro do esoterismo, as duas colunas representando os dois solstícios e o triângulo representando as duas, os três princípios ativos dentro da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou como gostariam de dizer os egípcios, o Pai, a Mãe e o Filho, pois o Pai é Osíris, a Mãe é Ísis e o Filho é Horus. E Akhenaton, como nós estávamos justamente dizendo, foi aquele que tentou, de certa forma, instituir publicamente o culto a Aton, o culto ao Deus Sol, e infelizmente ele foi perseguido pelas autoridades, né? Principalmente os amonitas, pois o culto a Amon, que também tem um simbolismo esotérico muito bonito, pois em toda a missa cristã e até aqui no final do nosso programa nós pronunciamos não a palavra Amon, mas como ela era pronunciada no Egito, Aman ou Amém, pois o Amém é o espírito da verdade. Então foi uma briga obviamente estúpida, uma briga por poder, e o reinado de Akhenaton durou apenas 17 anos. Ele e a sua bela esposa, a Nefertiti, foram assassinados, e a cidade que Akhenaton construiu, que foi Akhetaton, a cidade de Aton, também foi totalmente demolida. Dela só sobrou os alicerces que foram redescobertos há algumas décadas atrás. E o culto a Aton, infelizmente, ficou perdido por entre os egípcios, mas a figura de Akhenaton representada em esculturas permanece vivo ainda na memória não só dos egípcios, mas de todos aqueles que obviamente se ligam ao princípio da sabedoria. E o culto divino ao Sol, ele tem obviamente inúmeros simbolismos, né? Porque nós vemos que tudo que existe hoje em religião, uma boa parte tem a ver com o culto solar, que as pessoas realmente não conhecem diretamente como sendo assim, mas o fato é que esse simbolismo realmente existe. Então nós vemos aí formas alquímicas, por exemplo, de representar o Sol, como a figura do leão, né? Não só pelo signo de leão, que é regido pelo Sol, mas também dentro da consciência humana também existe um Sol, existe um ego, uma alma que obviamente traz a sua força do Sol, pois a nossa chispa divina nada mais é do que um reflexo daquele Sol espiritual, ou o grande disco solar representado de uma forma alada, né? Circundado por serpentes ou das mais diversas formas, também é um culto particularmente recorrente nas mais diversas formas religiosas, né?
e o simbolismo do Sol pode ser encontrado por todo o ocultismo medieval, na alquimia e por assim vai. E mesmo na Ásia nós temos a carruagem do Sol, como é descrita, por exemplo, no Bhagavad Gita, quando Arjuna conduz uma carruagem para que Krishna, que é o segundo aspecto, o aspecto filho da divindade, e representado pela figura gloriosa do Sol, também possa ser conduzido. Ou também o deus Surya, que no Egito representa também o Sol. E hoje as pessoas estão muito preocupadas aí com o Sol físico, e não deveriam estar, pois estão havendo aí uma série de notícias dizendo que o Sol está explodindo de uma maneira muito forte, e infelizmente isso é um processo de desinformação que está acontecendo publicamente, pois o Sol ele tem uma atividade idêntica ao dos nossos corações. Nosso coração bate cerca de 60 a 70 vezes por minuto, e o Sol, que obviamente é um astro que tem um tamanho realmente muito grande, cerca de 1 milhão de vezes maior do que a nossa Terra, mas ele pulsa também. Mas cada pulso do Sol tem a sua sístole e a sua diástole a cada 11 anos. E justamente nesse ano de 2012 e 2013 nós estamos chegando no Solar Maximus, ou seja, a época desse ciclo em que o Sol está mais intenso na sua atividade. Por isso podem realmente acontecer muitas explosões solares que pode trazer algum tipo de estrago aqui para nós na Terra. Isso já aconteceu inclusive no século passado. Num desses ciclos de 11 anos houve realmente uma grande explosão solar que o grande estrago que fez aqui na Terra é que estragou uma boa parte do sistema telegráfico, dos fios de telégrafos que já existiam por volta do ano de 1850, e as auroras boreais, ou seja, as partículas altamente energizadas que vieram do Sol e bateram na atmosfera da Terra, ficaram excitando a atmosfera terrestre, e as auroras que são boreais, ao norte ou austrais ao sul, foram visíveis em todo o planeta. Até no Equador, à noite se via as grandes nuvens brilhantes, que os antigos ficavam aterrorizados com elas, mas que não deveria ser assim, pois com certeza essa atividade solar ela não vai destruir nada no nosso mundo, ouvintes. Isso é obviamente um exagero, pois seria até glorioso para nós que nós recebêssemos aqui uma calamidade, uma catástrofe que viesse do Sol, pois dentro do nosso planeta existe uma parte do próprio Sol que ainda é incandescente, ainda é fonte de energia, ainda é fonte de calor e de movimento. E é essa matéria do Sol primordial, que obviamente é remanescente da formação do próprio sistema solar, que permite que nós estejamos vivos aqui nesse planeta, pois é essa energia incandescente na forma de metal, principalmente quente, altamente
elevada temperatura que circula, esse metal quente circula dentro do nosso planeta e gera o campo eletromagnético que nos protege exatamente dessas explosões solares. E no dia de amanhã nós vamos explorar aqui com mais calma o simbolismo do Sol com relação ao cristianismo, já que nós estamos numa civilização, somente nós aqui no Ocidente, que somos diretamente influenciados pela filosofia judaico-cristã. O Sol tem uma importância muito grande nessa cultura e nós vamos ter a oportunidade de abordar com vocês e explicar um pouco como tantas biografias de salvadores do mundo, inclusive a biografia do Mestre Jesus, hoje praticamente nós não falamos mais da história de Jesus, mas sim da adaptação das passagens, dos episódios da vida de Jesus, totalmente adaptada ao calendário solar, do movimento da Terra ao redor do Sol, o que indica realmente que o cristianismo ele foi adaptado para esses conhecimentos do mito solar e reconhecendo também a potência espiritual do Sol está por trás de todas as coisas. E no ser humano também o Sol encontra uma correspondência direta, pois como nós evocamos aqui todos os dias que nós fazemos esse programa, ouvintes, nós falamos da chispa divina dentro do nosso coração. É a chispa que saiu da grande chama espiritual que é o Logos solar e que está peregrinando aqui na matéria dentro do nosso corpo. E apesar dela estar aqui conosco, ela jamais se separou da sua fonte. Agora compete a nós fazer brilhar essa luz. Então o nosso coração físico está conectado diretamente com o próprio Sol. E quando aumenta, por exemplo, a atividade solar, que é o caso desse momento, já está estatisticamente comprovado que também aumenta o número de episódios de doenças cardíacas, de infartos e necessidade de cirurgias e tudo mais. É um gráfico que vai par e passo com a atividade do Sol. E dentro do ocultismo, da alquimia, o Sol está ligado com o simbolismo da cor amarela e do ouro. E se nós injetarmos ouro na corrente sanguínea, ouvintes, por incrível que pareça, e isso a ciência utiliza inclusive como contraste para fazer chapas muito especiais em tratamentos de tomografia, de ressonância, principalmente a tomografia que precisa de contraste. Se é injetado uma quantidade de ouro líquido nas veias do ser humano, por incrível que pareça, esse ouro vai parar no coração. E isso é uma prova tão contundente, ouvintes, de que o nosso coração está ligado ao Sol, que juntamente com essa informação de que há um gráfico compatível do aumento da atividade solar e das manifestações das doenças cardíacas, que não deveria ser assim, mas lamentavelmente o ser humano infarta, né? Que infarto quer dizer entupir. Nós entupimos as veias do nosso coração e o coração está tão ligado com a espiritualidade que raramente ele se perde, raramente ele fica doente, se inflama, e é raríssimo, se é que existe, casos de câncer no coração.
é praticamente impossível, ou se existe realmente é raríssimo, porque o câncer é um descontrole do crescimento celular, e esse descontrole é devido a uma falta de influência do eu superior, do eu espiritual. E como o coração, dentro dele, no plano espiritual, está a chispa divina, então ele está sempre perto da fonte, então ele não fica com células cancerígenas. Apesar de nós, infelizmente, com a nossa má alimentação, muitas vezes entupirmos o nosso coração a ponto das veias se fecharem e o coração, o músculo cardíaco morrer por falta da conveniente irrigação. Mas, ouvintes, o programa de hoje está chegando ao seu final, mas convido a vocês para a nossa próxima edição. Vamos continuar falando desse simbolismo da divindade solar, mas mais focado no cristianismo, pois isso realmente tem coisas muito afeitas aqui à nossa cultura. Mas eu convido a vocês para a nossa última vibração, ouvintes. Assim como nós demos início a esse programa, convido a vocês para fazermos uma última vibração. Fechemos os nossos olhos e nos volvemos a nosso ser espiritual, sentindo o batimento cardíaco, se conscientizando da vida que pulsa no nosso ser. Com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizamos no centro dos nossos corações a chispa divina, a joia inefável que brilha engastada no lótus do nosso coração. Visualizemos essa luz e que ela se expande, tomando todo o nosso corpo, preenchendo todo o nosso ser, iluminando, harmonizando, curando. Iluminando não só dentro, mas fora do nosso ser, o caminho que nós pretendemos seguir na nossa evolução. Vamos, ouvintes, procurar, nesse momento solene, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras deste mantra. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive dentro dos nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Que esta chispa divina possa cada vez mais iluminar e elevar a vida de todos vocês rumo a uma existência mais plena, mais cheia de significado e mais espiritualizada. O nosso programa está a serviço desta luz, esta luz esotérica, esta luz oculta que está dentro de cada ser, não só os humanos, de todos os seres, de todos os reinos nesse planeta e por todo o universo. Estamos aqui para apenas relembrar aos nossos ouvintes da existência dessa luz. Termina aqui o nosso programa hoje, ouvintes, mas fiquem agora com a programação musical sempre interativa aqui da Esotérica FM,
que no próximo dia 26 estará comemorando aí 5 anos de transmissões contínuas aqui com vocês, ouvintes, e nos despedimos desejando uma boa noite, um bom descanso e mandando a todos é virtual, mas é forte, é fraternal, um caloroso abraço para vocês, queridos e queridas. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital